Professores, para a classe. E a palavra está com o pastor Tony. Ah, sou eu. Então tá bom. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor que nos dá essa oportunidade de poder estar na presença dEle, na casa dEle, desfrutando desses momentos tão maravilhosos. Que haja realmente no nosso coração sempre essa disposição de poder adorá-lo, de poder engrandecê-lo, de poder exaltá-lo. E é muito bom ter você aqui, viu? Que bom que você está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, você que está nos visitando. Você que é da casa também, seja muito bem-vindo. Todos nós sejamos aí agraciados pelo Senhor. E amados, nós estamos aí começando praticamente, o mês de setembro. Embora ele começou na segunda-feira passada. Mas nós estamos aí com esse tema, comunhão. E a ideia é nós sermos ministrados, Porque a comunhão ela é importante em vários aspectos, não só na questão espiritual, principalmente na questão espiritual, é claro, precisa você ter comunhão com Deus, e isso leva você a ter comunhão com o seu semelhante, mas é importante que você tenha comunhão com as pessoas com quem você convive, seja no seu ambiente de trabalho, seja na escola, seja na sociedade, seja na vizinhança. É importante que haja uma atmosfera amena, Porque nós temos aí, no caso, várias coisas que nos conduzem a ter uma vida comum uns com os outros, Que nos conduz a ter realmente essa particularidade. Nós dividimos muitas coisas, Dividimos muitas situações. É claro que há coisas mais pessoais, nós acabamos tendo comunhão com pessoas mais próximas, Mas como cidadãos nós temos aí um compartilhamento muito intenso, Compartilhamos aí a mesma cidade, os mesmos locais, os mesmos comércios. E isso faz com que nós tenhamos necessidade de viver em comunhão, de estar em comunhão, de superar dificuldades que muitas vezes a convivência ele acaba gerando e há um rompimento na comunhão. Então é claro que nós vamos aqui frisar mais a questão da comunhão com Deus, é claro que nós vamos frisar mais a questão de estarmos focados mais em estarmos em comunhão uns com os outros como cristãos, mas a comunhão, na verdade, esse tema, ele abrange toda a nossa vida, todo o nosso ser. Nós vivemos na base de comunhão, Temos que ter realmente comunhão uns com os outros. E é interessante, Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de como a igreja, ela deve ser um referencial de comunhão, sabe? A igreja tem que ter esse referencial de comunhão. Ela tem que ensinar, E quando eu falo igreja, não é somente A ou B, mas a igreja de Cristo, ela deve ensinar aos demais a viver em comunhão. As características, as direções, o ensino, a firmeza, enfim, tudo aquilo que envolve uma caminhada cristã, ela deve servir de referencial para a sociedade. E quando nós falhamos nesse quesito, falhamos nessa questão de viver como deve ser vivida a comunhão, a sociedade fica perdida. Você sabia disso? Muitas vezes nós já temos ouvido alguns testemunhos aí de que muitas pessoas se espelham na comunhão de como a igreja, no caso, se desenvolve, na comunhão de como a igreja, no caso, tem ali o seu papel, tem ali o seu caminhar. E se nós perdermos essa característica, se nós não investirmos nessa característica e pararmos de sermos referencial, a sociedade morre. Pastor, está exagerando. Não estou. Porque a igreja traz essa característica. A igreja em si mesma, ela já tem esse teor de comunhão. E é importante nós investirmos. E é claro que toda comunhão exige um esforço, exige um empenho, existe uma dedicação, exige você tomar uma postura. Porque você não tem como ser egoísta e ter comunhão ao mesmo tempo, não tem jeito. Não há como fazer isso. Então nós precisamos ali, no caso, alimentar essa característica de comunhão, não só para vivermos bem, mas também para mantermos esse referencial. Um referencial para a sociedade, um referencial para outras pessoas, um referencial para outras famílias, um referencial a qual Deus deseja que nós sejamos. E eu quero compartilhar com vocês um texto. A gente vai estar, no caso, trabalhando sobre isso. O texto básico, na verdade, não é esse, O texto que nós vamos desenvolver o tema nesse mês, não é esse texto aqui, mas ele vai servir hoje para nós
temos um norte. Atos capítulo 2, a partir do verso 42. Atos, logo depois dos evangelhos. Se você achar o evangelho de Mateus, aí vai seguindo, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, aí você encontra o livro de Atos, né? Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Conforme você for achando o texto, eu convido você a se colocar em pé. E você que é membro da igreja, até mesmo que você ainda não seja membro, mas você já achou o seu texto, e tem alguém perto de você que está com dificuldade de achar, ou até mesmo está sem Bíblia, eu queria pedir que você pudesse compartilhar, né? Ajudasse, auxiliasse essa pessoa a estar ali, no caso, acompanhando a leitura bíblica. Ela não é muito longa, né? Mas ela é maior daquilo que nós estamos acostumados, no caso, a ler. Livro de Atos, capítulo 2, a partir do verso 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Mantenha sua Bíblia aberta. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, por esses momentos aqui na tua casa. Obrigado, Pai amado Deus, por esse povo aqui reunido, ó Pai. O Senhor abençoe cada vida, cada lar que está aqui sendo representado. Abençoe aqueles que nos acompanham pela transmissão online, ó Deus. Visita cada lar, cada família também, ó Pai. E aqui, ó Pai amado, nós estamos diante da tua palavra. E a tua palavra, ó Pai amado, ela é poderosa. Ela transforma, ela dirige, ela ensina, ela conduz. E desejamos aqui, ó Pai amado Deus, que mais uma vez ela cumpra o seu papel e ela não volte vazia, sem antes cumprir o propósito ao qual ela está sendo enviada. Ensina-nos, ó Deus, nessa oportunidade. Dirija-nos, ó Pai amado, com teu amor. Conduza-nos, ó Pai amado, na tua presença. E faça, ó Pai amado, Deus, prevalecer a comunhão entre nós, a comunhão a qual o Senhor deseja, ó Pai amado Deus, que nós tenhamos. Invista em nós mais uma vez, insista conosco mais uma vez, trabalhe em nós mais uma vez. E em meio à ministração da tua palavra, ó Pai amado Deus, nós cremos no seu poder, ó Pai amado, que pode ir muito além daquilo que imaginamos. Cremos, ó Pai amado, que no ministrar da tua palavra, o Senhor pode também, ó Pai amado Deus, trazer cura, restauração, libertação. Pode visitar o enfermo, pode tratar do coração daquele que está ali, ó Pai amado Deus, debilitado. Estenda, ó Pai amado Deus, as suas mãos, ó Pai amado Deus, e faça isso enquanto a tua palavra é ministrada. Nós oramos, pedimos e agradecemos a ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Você pode se assentar, meu querido. Que Deus possa abençoar a sua vida de maneira maravilhosa, né? E é interessante, gente, essa questão de comunhão, né? Você já reparou como algumas coisas grudam na gente sem esforço? Tipo cheiro de churrasco, né, Marcão? Rapaz, cheiro de churrasco gruda na gente que dá medo, Você passa 5 minutos perto da churrasqueira e você já sai defumado, né? Sem querer, mesmo não querendo, você sai com aquele cheiro, né? O André, no domingo passado, se aventurou a fazer churrasco, defumou a casa inteira, né? Saiu o churrasco 10, mas é natural, né? Aquele cheiro de churrasco vai impregnando. A comunhão verdadeira, gente, ela funciona também desse jeito. E você vai perceber isso, né? Muitas vezes nós não paramos para olhar, não paramos para avaliar, mas a comunhão verdadeira funciona assim. Ela não nasce de uma agenda, a comunhão não nasce de algo que você programa, ela não surge de um grupo do WhatsApp ou de uma escala na igreja, não. A verdadeira comunhão vem do alto. Coloca a imagem para mim aí, gente, por favor. A verdadeira comunhão vem do alto, ela vem de Deus, e quando ela vem de Deus, gente, ela faz a diferença, ela muda corações. Quando ela vem do Espírito Santo, ela altera situações. Os primeiros discípulos, gente, eles não inventaram a comunhão, não. Ela simplesmente viveu, né? Eles simplesmente ali desenvolveu
o que o Espírito Santo gerou dentro deles. A comunhão genuína não é uma invenção humana, é uma intervenção de Deus. E essa comunhão realiza coisas extraordinárias, gente. Tem uma história fantástica, né? Talvez alguém já tenha lido ou ouvido sobre ela. É a história de um pastor chamado George Miller. E ele era pastor, né? E ele viveu no século XIX. E o testemunho dele é um testemunho vivo do que a comunhão divina, a comunhão que vem do alto, pode fazer. Ele foi conhecido, né, por sua fé inabalável. Ele cria que Deus provia tudo. Ele cria que Deus dá provisão em tudo. Aquilo que nós precisamos, Deus vem e provém. E ele fundou orfanatos lá na Inglaterra no século XIX. E durante décadas jamais pediu dinheiro a ninguém. Ele orava e as provisões chegavam, muitas vezes de forma inusitadas. Uma das histórias mais famosas, mais conhecidas, né, na vida desse pastor, de George Miller, aconteceu numa manhã em que o orfanato, em que ele abrigava ali centenas de crianças, essas crianças não tinham absolutamente nada para o café da manhã. Não havia pão, não havia leite e não havia dinheiro. As crianças estavam sentadas ao redor da mesa e Miller, com toda tranquilidade, as instruiu a agradecer a Deus pelo alimento que ele, Deus, iria providenciar. E ele orou com as crianças ali mesmo não tendo nada. Elas fecharam os olhos, oraram. Momentos depois houve uma batida na porta. Era o padeiro ali da localidade, que disse que não tinha conseguido dormir a noite inteira, sentindo uma forte convicção de que precisava assar pães para o orfanato, mesmo sem ter sido solicitado. Pouco tempo depois, um leiteiro teve a sua carroça, naquela época o leite era entregue em carroças, e esse leiteiro teve a sua carroça quebrada bem na frente do orfanato. Para não perder toda a carga, né, porque leite azeda, ele ofereceu todo aquele leite para as crianças. Deus havia provido de forma imediata e milagrosa a oração daquelas crianças. O que muitas vezes, né, se perde nessas histórias é que esse pastor, esse George Miller, ele não estava sozinho. Ele estava em comunhão com outros cristãos que compartilhavam a sua forma de ver. A sua equipe de obreiros, pastores e voluntários não estava lá apenas para cumprir uma tarefa de cuidar das crianças, não, mas para viver essa fé com esse pastor. Eles celebravam juntos quando as doações chegavam e se uniam em oração juntos nos momentos de necessidade. Essa comunhão era o motor daquela obra. Sem a unidade, sem o compartilhamento de fé, o fardo seria praticamente insuportável. Eles eram a prova viva de que a comunhão fortalece a fé e torna o impossível algo possível. Então é interessante essa história, né? É interessante essa colocação. A vida de George Miller, gente, nos lembra que a verdadeira comunhão não é um clube social. Não é só a gente se reunir aqui para cantar alguns louvores, tomar um cafezinho no final do culto. Não. Há um propósito nessa comunhão. E é por isso que Deus investe, né, tem investido tanto em comunhão. Ele insiste tanto para que nós vivamos em unidade, vivamos em comunhão. É um relacionamento de fé. A comunhão, na verdade, é esse relacionamento de fé, esse relacionamento de apoio, esse relacionamento de termos o mesmo propósito, que acaba nos unindo, nos fortalecendo e nos permite testemunhar a fidelidade de Deus de uma maneira que o mundo não pode ignorar e que precisa enxergar. Por isso e por tantas outras bênçãos que nós precisamos investir na comunhão. Para começar, a comunhão, gente, ela nasce na presença do Espírito Santo. A verdadeira comunhão, ela nasce na presença do Espírito Santo. Lá em Atos 2,42, que foi uma parte que nós lemos ali, diz assim:
Todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O Espírito Santo não apenas converteu pessoas, gente, mas ele transformou corações em família, Marcos. Pessoas foram transformadas. E isso tem acontecido ainda nos dias atuais. Eu não sei se você tem tido essa experiência, mas eu e a pastora temos tido várias experiências de haver uma conexão com outros irmãos em Cristo, de outras localidades, pessoas que nós vimos uma única vez, ou somente naquele momento, e aquilo tinha ali, Pedro, uma conexão fantástica. Várias vezes, várias situações, pessoas nos acolheram ali, não para nos ajudar, mas simplesmente abraçaram ali o fato de nós sermos cristãos e nós andarmos com Cristo. E eu tenho certeza que se você já deu uma volta geral por aí, né, não ficou só em Bocaina, em alguns outros lugares, e você teve contato com outros cristãos, cristãos verdadeiros, houve esse elo, houve essa comunhão, sem você precisar fazer esforço nenhum. Você não precisou apresentar, você não precisou apresentar o seu currículo. Só o fato de você dizer que é de Cristo, e as pessoas verem isso em você, conectou, fez a diferença, fez a comunhão ser gerada. E isso é coisa que o Espírito Santo produz, gente. Não existe rivalidade. Você pode dizer, não, mas eu viajo pela empresa, eu vou com outro, em outras filiais, de outro tal, e a gente tem ali, certo? Pode até haver uma comunhão ali, eu nem chamo de comunhão, eu chamo de cumplicidade. E sempre é aquela tendência de querer competir, principalmente no campo comercial, no campo industrial, no campo empresarial. Existe aí, né? Eu sei disso, existe alguns cafés empresariais, mas a comunhão, como existe entre aqueles que são de Cristo, é diferente. É ou não é, Maico? O Maico tem participado de vários cafés empresariais. Pessoas que têm o mesmo objetivo, de querer, no caso, ver a sua empresa crescer, de querer, no caso, investir para que a coisa anda. E é claro que há ali uma troca de ideias, uma troca de, até mesmo de favores, de negócios, vamos dizer assim. Mas uma comunhão igual existe entre os cristãos, não tem igual. Não é, Marco? Não tem igual, gente. Por quê? Porque ela vem do alto, ela vem do Espírito Santo. Ela gera, a comunhão que vem de Deus, gente, ela gera família de Deus. E com pessoas que você vê uma única vez. Nós tivemos uma experiência lá em Natal, gente, lá na ponta do nosso país aqui, ó. Pessoas que na verdade a gente nem conhecia pessoalmente, conhecemos lá. Mas o fato de ter essa ligação através dessa comunhão que vem de Deus, meu querido, pensa numa viagem maravilhosa. A pessoa nos apresentou a cidade de Natal, os seus pontos turísticos. Foi uma coisa fantástica. E essa comunhão que nós precisamos investir nela, essa comunhão que nós precisamos ali, no caso, alimentar ela. Entre os discípulos ali, né, essa comunhão familiar. Ninguém dizia, agora eu vou ter que, né, me enturmar. Não. A diferença é que a posição é outra. Não é que agora eu tenho que me enturmar. Agora eu não consigo viver mais longe dessa família espiritual. A comunhão que vem do alto gera isso, né, Sônia? Você não consegue mais viver sem. Você não consegue mais, romper. Porque ela é divina, ela é de Deus. Ela vem do alto. E ela faz a diferença. A comunhão verdadeira, gente, não foi uma regra, mas foi um fruto do mover de Deus. E continua isso hoje. É uma coisa gostosa de se desenvolver. Só que nós muitas vezes vamos deixando que o egoísmo na nossa vida vai rompendo.
Nós vamos vendo mais defeitos do que momentos agradáveis. A comunhão vinda do alto, gente, ela gera esse conceito de família, né? É como aquele churrasco de família, né? Você não combina que alguém vai rir mais alto, combina? Não, mas de repente tem sempre um parente que dá aquela risada ali, né? O meu irmão Sandro sempre passa mal dando risada. A gente não combina nada, a gente está lá conversando, tal, aquela coisa toda, de repente surge aí uma brincadeira, e ele começa a dar risada, não para mais, e aí começa a passar mal, mais mal que, né, não precisa ir para Santa Casa não, ele apenas fica sem fôlego, aquela coisa toda. Tem aquela pessoa que come demais, ou ainda aquela que sempre conta as mesmas histórias, né? Está sempre contando as mesmas histórias. Isso sempre acontece, porque família é assim, é natural, é espontâneo, às vezes um pouco caótico, né? Mas é natural, é gostoso, é agradável. E essa é a comunhão que Deus gera em nós, comunhão em família. Olha só que frase interessante essa aí, coloca para nós, Luiz. Quem anda no Espírito não precisa ser empurrado para a comunhão, ele é atraído para ela. Nós vimos no mês passado o que é avivamento, e avivamento tem muito a ver em você andar no Espírito, em você andar com Deus, ser dirigido por Deus, em ser ensinado por Deus, em ser encaminhado por Deus. E se você anda no Espírito, você não precisa ser empurrado para fazer parte da comunhão, não, você é atraído por ela, com um desejo gostoso de estar ali, estar junto. A verdadeira comunhão, gente, só é possível quando nasce na presença de Deus em cada um de nós. Se você busca a presença de Deus, meu querido, a comunhão verdadeira vai brotar em você. Situações que você nem imaginava vai começar a ser rompida. Coisas que você nunca imaginou poder, no caso ali, estar fazendo em grupo, fazendo num grupo maior, fazendo em comunidade. Ah, meu querido, é fantástico. Ontem nós tivemos uma reunião muito gostosa lá em casa, depois do Pit Stop Church. E aí nós fizemos lá uns petiscos para a moçada, e deixamos eles lá. Tinha acho que 13 jovens, entre jovens e adolescentes. E aí a gente fica ouvindo as histórias que acontecem nessas reuniões, né? E a Luciane fala, deixa eles aí, vamos lá para a sala. E deixamos eles lá, brincando, comendo, enfim. E depois nós ouvimos algumas histórias, né? E numa das brincadeiras ali, entre elas ali tinha uma parte em que uma pessoa ela tinha que defender a questão dela, né? Havia vários outros que defendiam ali, mas eram praticamente grupos, né? Tinha os israelitas e os filisteus. E como tinha muita gente, colocaram ali, né? Deram o nome de um cara chamado, né? Tem um louco no meio. E esse louco não quer saber se é filisteu que ganha ou se é Israel que ganha. Ele quer ganhar. E ele tinha que fazer de tudo para, no caso, se defender e aquela coisa toda. E hoje pela manhã eu descobri que um dos loucos que venceu foi o Brian, aquele garotinho ali simpático, filho do Maico, que é pura timidez, mas que está quebrando essa barreira por causa da comunhão. Não é, Brian? Está falando bonito na rádio, né? Tenho certeza que no Papo 10 a coisa tem se desenrolado gostoso. Vocês estão entendendo? É isso que a comunhão vai fazendo. Ela vai mudando o nosso temperamento, a nossa personalidade para melhor. E é por isso que nós temos que investir nisso. E andando, né, no Espírito, Ele vai ele vai atrair você para essa comunhão. Você vai querer desejar isso, você vai querer ter isso no seu coração. Os discípulos, gente, não tinham somente fé em comum, mas eles tinham uma vida em comum. A generosidade, gente, na verdade ali, eles começavam ali a compartilhar. O que é meu pode ser seu também. Não se tratava de comunismo não, viu, gente? Tá? Tem nada a ver com comunismo isso não, viu? Se tratava de coração unido. Quando se via uma necessidade, se supria aquela necessidade. Não tinha obrigação de ter que repartir. Não. Está passando a necessidade, Paulo? Poxa, eu vou te ajudar. Se eu tenho condições, eu vou te ajudar.
E a necessidade era das mais variadas. E é isso que a comunhão gera. Ela gera um compartilhar. Ela se revela nesse compartilhar. Antigamente, né, você já passou por isso, né? Na escola acontecia muito isso no meu tempo, né? Alguém pedia um pedacinho do seu cheeseburger. Hoje, naquela época era na escola, hoje é a pastora, né? Ela pede o pedaço mais gostoso que eu deixo para o final. Ela, me dá um pedaço, mas agora, eu não pediu na borda, né? Quando estava aquela casa, aquela parte cascorenta, né? Ela não pede, né? E a gente dá com o maior carinho, um pouquinho com dó, né? Torcendo para que a mordida seja pequenininha, né? Tá mais. Mas a gente tinha muitas vezes essa questão, de a gente até dava ali, né? E torcia para que realmente a mordida não fosse grande. Na verdadeira comunhão, ninguém fica medindo o tamanho da mordida, não. Todos repartiam com alegria. Egoísmo e comunhão não cabem no mesmo coração, gente. Pensa nisso, lembra disso. Não cabe. Egoísmo e comunhão não cabem no mesmo coração. Onde existe egoísmo, não existe comunhão. E onde existe comunhão, não tem lugar para o egoísmo de jeito nenhum. Olha outra frase interessante, coloca para nós aí, Luiz. O Espírito não nos une só para cultuar juntos, mas para compartilhar a vida. Às vezes a gente acha que vir para a igreja é só para a gente cultuarmos junto, né? Termos harmonia na hora de louvar, na hora de pregar, na hora de cumprimentar, na hora de seguir a liturgia que a igreja apresenta. É claro que nós temos que ter uma ordem, né? Não dá para ficar aqui, ó, ao Deus dará de qualquer jeito. Não, nós temos uma ordem. Mas nós temos que vir aqui, ó, para compartilhar a vida. E muitas vezes você tem coisas boas para compartilhar e você guarda para você. E muitas vezes você está passando por uma luta ferrenha e você guarda para você. Compartilhe. A comunhão que vem do alto nos ajuda a compartilhar, nos ajuda a viver em comunhão realmente ali, em harmonia. Nossas alegrias e nossas tristezas, nossas conquistas e as nossas lutas começam a ser compartilhadas. A comunhão revela, ela se revela no compartilhar, ela se revela em entrarmos ali, né, dando próximos uns aos outros. Eu falei na terça-feira passada que algumas atitudes simples nos ajudam a viver em comunhão. Eu vou falar de costa porque, né, não quero aqui acusar ninguém, tá bom? Tá? Mas você que chega em cima da hora, procura chegar um pouco mais cedo para ter comunhão com os irmãos. Você que vai embora logo depois que o culto acaba, fica um pouquinho mais, toma um cafezinho para ficar em comunhão com os irmãos. Tá entendendo? Amém? Não, para não olhar para ninguém, não, porque achar que eu estou falando para você, aquela coisa toda, né? Fala, passou ali, ó. Não, entenda isso. É um pouquinho mais. É 5 minutinhos a mais que você chega antes. 5 minutinhos a mais que você fica um pouquinho. Tudo isso ajuda a investir nessa comunhão. Porque a comunhão, gente, ela gera a presença, né? Ela atrai a presença de Deus e gera crescimento. Olha só o que diz lá em Atos 2,47. Coloca para nós aí. Olha que coisa linda. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Gente, a comunhão é uma coisa fantástica. Ela atrai a presença de Deus, porque Deus fazia com que a igreja ia sendo ali abençoada, e ela ia crescendo, atrai crescimento. A alegria de uma comunhão autêntica, gente, ela é contagiante. As pessoas viam aqueles cristãos ali, a forma como eles viviam, a forma como eles se amavam, e não podiam evitar de querer fazer parte daquilo. Olha só que coisa interessante, a gente pensa que evangelismo é só pregar, né? Coloca para nós a frase aí, Júlio. Evangelismo não era só pregação, não, mas testemunho de unidade. Você ali, em comunhão com os demais, se alegrando com os demais. Você já teve essa experiência? De repente você foi numa lanchonete, foi lá, você,
seu cônjuge, sua namorada, seu amigo, sei lá, tá lá, vocês dois ali, só vocês dois ali conversando e tal, e de repente tem uma mesa lá, um pouquinho mais afastada, e tem ali uma meia dúzia, tem uma dezena de pessoas reunidas, e elas estão ali rindo alto, se divertindo, né, brincando um com o outro, tal. Você não sabe nada sobre o que eles estão falando, mas dá uma vontade de estar junto, não é? Hã? Coisa gostosa, tá ali, junto ali, aquela turma. E é isso que a igreja tem que mostrar para o mundo, gente. É isso que eu e você temos que realmente ali demonstrar. Não para provar, não, mas viver isso. Porque essa é a vivência da comunhão. É a comunhão que vem do alto. A verdadeira comunhão, ela é totalmente irresistível. E olha só, vou falar uma coisa para você. A verdade é que mais pessoas são atraídas pelo amor e pela comunhão que nós demonstramos do que pelos sermões que nós pregamos. Muito mais pessoas são atraídas por essa comunhão, por esse jeito diferente de ser igreja, do que por aquilo que eu gasto aqui 1 hora quase pregando. Quando as pessoas veem você tendo comunhão com o seu irmão, vendo em você fazendo parte de uma comunidade, vendo em você que existe um respaldo, existe ali uma cobertura espiritual, existe a alegria de estarmos juntos. Querido, isso atrai muito mais do que qualquer pregação que eu faço aqui em cima. Quando nós vivemos a comunhão verdadeira, o mundo é impactado e o reino de Deus cresce. Então invista nessa comunhão, querido. Vamos nós investir nessa comunhão, vamos nós vivenciar essa comunhão. Quando eu falei aqui no comecinho dessa ministração, que o tema comunhão, na verdade, abrangia com certeza outras áreas da nossa vida, mas eu gostaria que você direcionasse o seu coração para conviver essa comunhão, para ter essa comunhão com a igreja, com o seu irmão em Cristo, com a sua irmã em Cristo. Vivenciar isso, investir nisso, experimentar mais disso. Hoje nós estamos aprendendo que a comunhão que vem do alto é o Espírito Santo nos transformando em família. Não precisamos forçar a amizade. O Espírito Santo cria essa afinidade. Nós estamos vendo aqui nessa oportunidade que a generosidade, o compartilhar, vence qualquer egoísmo. E esse compartilhar faz parte da comunhão. O compartilhar se torna mais um instinto do que uma obrigação. Nós vimos aqui que a alegria da comunhão é a nossa melhor pregação, é o nosso melhor evangelismo. Então vivenciar isso, experimentar isso, investir nisso. Olha só que interessante essa frase que eu pedi para os meninos da multimídia colocar. Comunhão não é programa da igreja, é prova de que Deus está presente. Você tem Deus no seu coração? Amém? Você tem certeza disso? Então, querido, você faz parte de viver a comunhão, de viver em comunhão. E eu acho interessante o que Deus tem colocado para nós, queridos. Eu acho interessante aquilo que o Espírito Santo tem agido em nossa vida, porque Deus, Ele tem uma preocupação muito grande conosco. Ele tem uma preocupação muito grande com você. E principalmente Ele tem uma preocupação muito grande com a igreja dEle, a noiva de Cristo. E infelizmente, nos dias atuais, o egoísmo tem tomado o lugar da comunhão. Muitas vezes você vem para a igreja, lógico, você tem o seu problema, você tem a sua dificuldade, e está certíssimo você vir para a igreja, ouvir de Deus,
buscar em Deus uma direção, está certíssimo isso. Mas as pessoas estão vindo para Deus somente para fazer isso. Vem só para resolver o seu problema, vem só para achar uma solução para aquela situação difícil. E depois segue. Isso é egoísmo. Eu entendo e volto a dizer, está certíssimo você buscar a igreja, buscar em Deus, ouvir de Deus, aprender de Deus, ser orientado por Deus, ser abençoado por Deus, pedir um milagre para Deus. Isso é certo, amém? É certo. Mas não fica só nisso, você está perdendo muito, sabia? A pessoa que vem aqui só para buscar em Deus uma solução para o seu problema, para aquela angústia, para aquela aflição, e ela vem só para buscar isso e recebe disso, porque Deus é misericordioso, Deus é bom demais, gente. Mas ela vem só para isso, ela perde a alegria da comunhão, ela perde a alegria de estarmos juntos, ela perde a alegria de viver em família, e família de Deus. Então, vamos mudar isso, vamos quebrantar o nosso coração, vamos colocar em prática aí a forma de vivermos em comunhão. Como está escrito aí, a comunhão não é um programa da igreja não, é a prova de que Deus está presente. E quando Deus está presente, nós precisamos, no caso, nos posicionar. Comece a orar juntos, começamos a orar juntos, pedindo que o Espírito Santo derrame qualquer barreira que nos impede de viver essa comunhão de forma plena. Essa semana, hoje, começou as primícias de oração do mês de setembro, e hoje é o primeiro domingo do mês de setembro. Vamos estar com a semana toda aqui, orando, a partir das 19 horas. Irmão Júlio, irmã Guilhermina, que são os líderes aí, estejam incumbidos de falar sempre, de orar pela comunhão. Que o Espírito Santo nos ensine a viver cada vez mais em comunhão, a investir mais em comunhão. E você que vem aí no meio da semana, ore por isso também, não só por isso, mas por isso também. Que haja quebra de barreiras que possam impedir a nossa vivência em comunhão. Então esse é o primeiro passo, nós orarmos. O segundo passo, gente, no caso prático, é com você compartilhar com alguém nessa semana. Lança um desafio para você. Pode ser aí, o seu tempo, pode ser a sua atenção, pode ser um recurso, ou até mesmo uma oração genuína. Mas compartilhe, dê a alguém essa comunhão. Decida não ser apenas um espectador da comunhão, mas sim parte dela, vivendo ela. A igreja tem uma característica interessante. Coloca a frase para mim aí, Luiz, só por favor. A igreja, gente, não é sobre você, é sobre nós. Pai nosso, então é nós. Se você acha que a igreja é só para você, querido, você está perdendo muito. Convido você a tomar uma postura, que a igreja não é sobre você, é sobre nós, é sobre estarmos em comunhão uns com os outros e juntos em comunhão com Deus. Foi para isso que Jesus orou. Eu falei aqui no começo que o texto que nós lemos, ele era apenas a base para a nossa ministração de hoje, mas o texto do mês, o texto que envolve todo o mês, ele está lá em João, capítulo 17, do 20 ao 23. Eu não sei se vai dar para você ver aí, tem que ter muito extenso, mas eu vou ler, você acompanhe. Aqui é uma oração que Jesus fez antes de ir para a cruz. Essa oração ele inclui a mim e a você, antes de nós nascermos. Foi que inclusive eu preguei na quarta-feira passada. Olha só: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti,
também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A comunhão que está sendo ministrada aqui para nós hoje, gente, é a oração de Jesus. Ele orou para que houvesse essa comunhão, para que existisse essa comunhão, para que essa comunhão crescesse, para que essa comunhão fosse uma realidade. Então, eu quero convidar você a fazer parte dessa comunhão. Quero convidar você a fazer parte desse caminhar, de andarmos juntos, unidos em Cristo. Ele orou por isso, gente. Seja eu e você a resposta dessa oração. Ele apresentou a mim e a você diante do Pai, antes que nós viéssemos nascer, a existir. Então que você possa fazer cumprir, você possa ser a resposta da oração de Jesus. Você está entendendo? Está compreendendo? E eu tenho certeza, queridos, que muitas coisas vão ali sendo mudadas, porque na comunhão, como nós vimos aí na história do pastor George Miller, aquele milagre, né, de ter aquele café da manhã, é uma história muito conhecida, não sei quantos aqui conheciam, mas ter aquele café da manhã sendo resposta de uma oração quase que instantânea, aquilo ali só aconteceu, não só por causa do pastor, mas por causa de toda uma equipe, que cria como aquele pastor cria, que acreditava que, não, Deus vai providenciar o recurso. Eles tinham uma comunhão, eles eram ligados uns aos outros em comunhão nesse mesmo propósito. Que nós possamos ter essa comunhão e ver as bênçãos de Deus sendo derramadas e as necessidades sendo supridas. Eu creio no poder dessa comunhão. E eu quero convidar você também a crer, a fazer parte. No domingo passado, né, eu fui aí homenageado, eu e a pastora Luciana, pelos 28 anos, e eu em particular pelo meu aniversário. E o Marcos deu um breve testemunho, né, e aquilo me mexeu muito, porque ele falou que algo que ele viu em mim, na fé que nós colocamos aí diante de Deus para construir esse templo. E naquela época, e ainda hoje tem, vários irmãos que acreditaram. Tivemos comunhão, Marcos. E foi a comunhão, não foi a minha fé, foi a comunhão nossa em buscarmos em Deus, em termos fé em Deus, para que a coisa acontecesse. Da mesma forma que aconteceu lá com o George Miller, lá na Inglaterra, no século XIX, aconteceu aqui, na construção desse templo. Foi a nossa comunhão, gente, que moveu os céus. Foi a nossa comunhão que tem realizado proezas, porque Deus tem visto isso. E eu quero mais uma vez, quero convidar você a fazer parte dessa comunhão, a fazer parte desse time, a fazer parte dessa caminhada, a estarmos vivendo em comunhão, mostrando que na comunhão verdadeira, na comunhão que vem do alto, as coisas podem mudar, as coisas podem alterar, e sempre para melhor. Convido você a fazer parte disso. E a última frase que eu quero deixar para vocês, coloca para nós aí, Luiz. A comunhão, gente, não é um evento para se participar, mas uma vida para se viver.
Eu não vou pedir para você levantar a mão, né? Dizer quem está comigo. Não. Eu quero que essa decisão seja bem pensada no seu coração. Eu sei que tem muitas pessoas que já estão comigo. Muitas pessoas já estão em comunhão, não só comigo, mas com outros irmãos da igreja. Muitos. Mas eu gostaria que você fizesse parte também. Você, minha irmã, você, meu irmão, você que está nos visitando. Eu queria que você fizesse parte dessa comunhão, que vai fazer diferença nessa cidade, que já tem feito, mas pode fazer muito mais. Então eu quero que você pense com carinho, reflita com amor, se dedique realmente ali em investir nessa comunhão, ou no mínimo pensar sobre o assunto. Vamos orar por isso? Fecha a sua Bíblia, se coloca em pé. Pastora, me ajuda. Não sei se o pessoal do louvor pode me ajudar aqui, mas me socorre aí com alguma canção para a gente orar em meio a esse louvor, ou solta algo aí, não sei se vocês têm em mente alguma coisa. Eu particularmente não tenho nada. Eu quero nesse momento somente interceder, concordar com a oração da pastora, de que você está entrando no time mais bonito e vencedor dessa cidade. Se você é bonito, meu querido, já faz parte, né? Então vamos fazer parte dessa comunhão. Você, a sua casa, a sua família, seus filhos. Meu Deus, quantas coisas nós temos visto, quantas coisas nós temos aí no caso. Vai ter louvor? Vai? Então tá bom. O pessoal ficou na dúvida se vai ou se não vai, ficaram parados no meio do caminho. Enquanto isso, você vai fechando seus olhos, vai pedindo para que Deus possa te dar entendimento. Se você já faz parte desse time, meu querido, arregace mais as mangas, se mova mais, para que nós possamos ser cada vez melhores, não para provar nada para ninguém, porque não é essa a ideia, mas para glorificar a Deus. Naquele texto, naquela oração de Jesus, por 2 vezes ele fala: para que o mundo veja, para que o mundo veja. Gente, a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão entre nós vai mudar muita coisa nesse mundo. Não vai mudar todo mundo não, gente, né? Porque não vamos ser, o mundo jaz do maligno, mas vai mudar muita coisa. E eu quero você fazendo parte desse time. Eu quero você fazendo parte desse momento de comunhão, de intimidade, de presença santa, de permitir que o Espírito Santo haja em você e através de você. Talvez você esteja aqui nessa noite e falar: mas eu, pastor, eu vim aqui simplesmente para pedir uma oração, eu vim aqui para receber uma resposta. Querido, a resposta é você andar com Deus. A resposta é você andar com Cristo. A resposta é você entregar a sua vida a Jesus, e Ele vai dirigir você, Ele vai orientar você, Ele vai conduzir você. Então se apegue a isso. Na misericórdia Ele pode até dar uma resposta hoje direta para você, eu não duvido disso não. Eu até oro e vamos orar por isso. Mas o principal ponto é você andar com Ele. E andar com Ele é fazer parte dessa comunhão. Andar com Ele é fazer diferença. Então, esteja aí de olhos fechados, oremos, amém? Em nome de Jesus. Entenda a palavra que foi ministrada no teu coração nessa noite. Perfeito. E de tantas frases que foram ditas, cada uma delas tem a sua realidade, tem o seu poder, tem a sua essência. E uma delas é aquela que fala que comunhão não é só um culto, é a presença de Deus. É isso que nos une, é isso que nos faz ser uma família, viver em comunhão, porque nós temos sim as nossas diferenças, temos os nossos defeitos, os nossos acertos e os nossos erros, mas o que nos une é aquilo que vem do alto, como é o tema de hoje, é a comunhão que vem do alto, vem de Deus, que nos ajuda a viver as nossas diferenças, a cultuarmos ao Senhor, a presença dEle, o agir dEle em nós, através de nós. Então nesse momento, feche os teus olhos e peça ao Senhor isso, que nós possamos, através do poder do nome de Jesus, sermos um em Cristo, através do sangue de Jesus, sermos uma família, vivemos em comunhão,
Sim, vamos encontrar as nossas diferenças, mas é no amor de Deus que nós vamos aprender a superá-las, para que o mundo veja que o Senhor está entre nós, para que o mundo veja que o Senhor nos amou, nos escolheu. Então fale com Deus. Se você tem algum ressentimento, libere o perdão nesse momento. Se houve alguma indiferença, libere perdão nesse momento. Fala: Deus, eu estou no meio da família, é a minha família, é o povo que Deus me colocou para viver junto, para ter em comunhão. Que hoje seja quebradas as nossas barreiras, que o Espírito Santo venha trabalhar em nós de tal forma que nós venhamos viver, muito mais que um evento, nós venhamos viver em comunhão de verdade, porque o Senhor tem propósito nisso. O Senhor tem propósito nessa igreja. O Senhor tem um propósito de abençoar essa cidade através da tua vida, vivendo em comunhão com as nossas vidas. Então fale com Deus, ore ao Senhor, se renda ao Senhor nesse momento, se renda ao Senhor, busque a presença do Senhor, declare diante do Senhor que nós somos sim uma família. Nós recebemos um coração, o coração do Pai, para quebrar as barreiras, para romper barreiras, e vivemos em comunhão. Faça desse louvor agora a sua oração, e receba do Senhor um novo coração, um coração curado, transformado, um coração que nos faz viver juntos, em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai. Declara isso pela fé agora, em nome de Jesus. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Declara isso pela fé, declara isso com Como fruto desse novo coração, é fruto do transformado, Senhor. eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Fala pela fé, em nome Somos de Jesus. um Declara agora, em corpo, nome de Jesus. assim bem Declara no poder ajustado, do nome de Jesus. Santo é o Senhor. totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Declara isso pro seu irmão. Olha pro seu irmão e fala isso pra ele. Fala: eu preciso de ti, meu irmão. Você é precioso demais. Olha pro teu irmão e fala isso pra ele. Fala: você é precioso, meu irmão. Eu preciso. Aleluia. de Vai ti. declarando isso. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Pai amado, nós adoramos o Teu nome. Pai, nós exaltamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor nos faz ser uma família. O Senhor nos faz, ó Pai, viver em comunhão. Nós, ó Pai, precisamos uns dos outros. Nós precisamos caminhar junto, ó Pai. E cada um aqui, ó Pai, é precioso aos Teus olhos. Cada vida que está aqui hoje, ó Pai, cada pessoa dessa família, cada irmão que faz parte, ó Pai, desse caminhar, é precioso, é importante, ó Pai. E nós precisamos uns dos outros para poder caminhar, para poder se ajudar. E se um cair, o outro levanta. Porque, ó Pai, nós temos sim as nossas fraquezas, temos as nossas diferenças, mas é quando nós estamos em Cristo Jesus, é que nós caminhamos juntos, é que nós levantamos uns aos outros, é que nós podemos viver em família, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, ó Pai. Esse tema desse mês, ó Deus, não é só uma palavra, não é só um jargão, ó Deus, não é só um efeito de uma frase bonita,
mas é algo que nós queremos buscar nesse mês, é algo que nós queremos batalhar, ó Pai, em guerra espiritual, porque o inimigo tem se levantado contra a comunhão da igreja, e o egoísmo muitas vezes tem entrado em nossos corações, em meio à igreja de Cristo. Muitas vezes as diferenças que nós temos têm querido sobressair, ó Pai, fazendo, ó Pai, que haja ressentimentos, divisões e contendas. Mas não é esse o nosso chamado, não é esse o nosso caminhar, não é esse o propósito da igreja. O propósito da igreja é vivermos em Cristo, é caminharmos em Cristo, é a comunhão que vem do alto, pelo sangue de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, pelo amor que vem ali, ó Pai, através de Jesus. Não é o humano, mas é o sobrenatural, não é o nosso querer, como o primeiro texto lido aqui, ó Pai, não é na nossa maneira, no nosso próprio entendimento, no nosso próprio caminhar, porque nós não conseguimos nem amar uns aos outros, ó Deus. Na nossa própria maneira de olhar, no nosso próprio entendimento, nós não conseguimos viver essa comunhão e nem amar uns aos outros, mas é naquilo que vem do alto, no sobrenatural, no poder que vem de Deus, na palavra que sobressai os nossos corações. É quando nós vivemos a palavra do Senhor, é quando nós olhamos para aquilo que o Senhor é, pelo seu poder, pelo seu querer, é nesse amor e é nesse poder. Porque se nós vamos procurar aqui, ó Pai, nós vamos achar N motivos para não viver em comunhão. Mas nós temos um único motivo que nos faz viver em comunhão, que é o seu amor. É o seu amor que nos perdoou, é o seu amor que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, é o seu amor que nos coloca de pé, é o seu amor, ó Pai, derramado naquela cruz, como Jesus orou antes de ir para a cruz, para que nós fôssemos um, para que o mundo saiba que o Senhor é Deus e o Senhor nos ama, Senhor. É nesse propósito que nós batalhamos esse mês, é nesse propósito que nós nos levantamos em guerra esse mês, porque nós vamos viver em comunhão sim, uma família, vivendo no poder de Deus, no sobrenatural do Senhor, respeitando, honrando, perdoando uns aos outros, porque é esse o chamado da igreja, é essa, ó Pai, a proposta, Pai, para a igreja, vivermos unidos, ó Deus, esse é o nosso chamado, e nós vamos viver dessa forma, Senhor, em nome de Jesus, igreja, declara isso, recebe esse louvor pela fé, abra a tua boca e declara isso agora em nome de Jesus. Coração regenerado, coração transformado, é o coração transformado pelo coração Senhor. Que é inspirado, é uma inspiração que vem do alto, é uma inspiração que vem de Deus, não é nossa, é de Deus. Como fruto desse olha para o teu irmão, novo olha para essa pessoa que está do teu lado e coração. declara a paz de Cristo, declara o poder de Deus. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Aleluia! Em nome de Jesus. Somos um corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos um corpo, assim bem ajustados,
totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aplauda ao Senhor, adore ao Senhor. Aleluia, aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida. E mais uma vez eu faço o convite. Venha fazer parte desse time, venha fazer parte dessa comunhão. Vamos juntos vencer, vamos juntos lutar, vamos juntos alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Deus possa estar nos abençoando de maneira maravilhosa, em nome do Senhor Jesus.